Imagine receber o convidado mais importante da história na sua casa e mesmo assim estar ocupado demais para perceber que ele está ali. Foi exatamente isso que aconteceu com Marta. Enquanto ela corria pela casa tentando fazer tudo perfeitamente, sua irmã Maria simplesmente sentou e ficou em silêncio. E o mais surpreendente é que Jesus disse que Maria estava certa. 2000 anos antes de existirem palavras como burnout, ansiedade crônica ou produtividade tóxica, essa pequena história já descrevia com precisão o que acontece com a mente humana quando ela vive sobrecarregada. Vivemos em uma época em que estar ocupado virou sinônimo de valor. Quanto mais tarefas você tem, mais importante você parece ser. Quanto mais produtividade você demonstra, mais validado você se sente. Mas existe uma pergunta incômoda que quase ninguém faz. E se o problema não for falta de tempo, mas excesso de distração? Para entender isso, precisamos voltar 2000 anos, para uma pequena casa em Betânia. Jesus chega à casa de duas irmãs, Marta e Maria. Marta faz o que qualquer anfitriã faria naquele tempo. Ela começa a organizar a casa, preparar a comida, cuidar de tudo para que o convidado seja bem recebido. Na cultura judaica antiga, hospitalidade não era apenas educação, era um dever sagrado. Receber um visitante, especialmente um mestre respeitado, exigia dedicação total. Enquanto Marta corre de um lado para o outro cuidando de cada detalhe, Maria faz algo completamente inesperado. Ela se senta aos pés de Jesus e apenas escuta. Enquanto isso, Marta continua trabalhando. Mais pratos, mais comida, mais tarefas, mais preocupações, até que em um momento ela não aguenta mais. Ela interrompe a conversa e diz: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz a ela que me ajude. Nesse momento acontece algo surpreendente. Jesus responde de uma forma que revela muito mais do que apenas um conflito entre duas irmãs. Ele diz: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte. O mais impressionante nessa história está nas palavras usadas no texto original em grego. A Bíblia descreve Marta como alguém que estava distraída. A palavra usada significa literalmente ser puxado em várias direções ao mesmo tempo. Uma mente fragmentada, dividida entre muitas demandas. Outra palavra usada significa ansiedade, mas no sentido literal de uma mente dividida. Uma mente que não consegue permanecer no presente porque está constantemente preocupada com o que ainda precisa ser feito. Isso descreve com precisão o que acontece hoje com milhões de pessoas. O corpo está em um lugar, mas a mente está em outro. Você está jantando, mas pensando no trabalho. Está descansando, mas lembrando da lista de tarefas. Está conversando com alguém, mas a mente já está preocupada com o dia seguinte. Esse tipo de fragmentação mental cria a base da ansiedade moderna. Hoje vivemos em algo que alguns filósofos chamam de sociedade do desempenho. Antigamente a pressão vinha de fora. Existiam chefes, regras e estruturas rígidas que diziam o que as pessoas deviam fazer. Hoje a pressão vem de dentro. Agora todos acreditam que podem ser melhores, mais produtivos, mais eficientes. Cada pessoa se torna uma espécie de empresa de si mesma. O indivíduo se cobra, se exige e se empurra constantemente para fazer mais. O problema é que quando você falha nesse sistema, não existe um opressor claro para culpar. A pessoa começa a culpar a si mesma. Assim nasce grande parte da ansiedade moderna. A produtividade começa a se transformar em algo tóxico. Você sente culpa quando descansa. Você sente ansiedade quando não está fazendo nada. Você acredita que precisa resolver tudo o mais rápido possível. E lentamente o valor da sua identidade começa a depender do quanto você produz. Mas existe um detalhe psicológico importante por trás disso. Muitas vezes o excesso de ocupação não é apenas ambição, é também uma forma de fuga. Manter-se ocupado o tempo inteiro impede que a pessoa tenha que lidar com sentimentos difíceis, com o silêncio ou com perguntas existenciais que surgem quando tudo fica quieto. O trabalho vira uma distração permanente. Mas esse tipo de vida tem um custo. A mente entra em um estado de alerta constante. O cérebro precisa lidar com muitas informações, muitas decisões e muitas responsabilidades ao mesmo tempo. Com o tempo surge a fadiga mental. Surge a sensação de esgotamento mesmo quando o corpo não fez esforço físico.
E é exatamente nesse ponto que a escolha de Maria se torna tão poderosa. Maria percebeu algo que Marta não conseguiu perceber naquele momento. Ela entendeu que nem todas as coisas têm o mesmo peso. Alguns momentos são mais importantes que tarefas. Algumas experiências são mais valiosas que produtividade. Então ela escolheu parar. Ela escolheu estar presente. Hoje a psicologia chama isso de atenção plena, ou mindfulness, a capacidade de estar completamente no momento atual. Porque a ansiedade quase sempre vive no futuro. Ela nasce das coisas que ainda podem acontecer. A paz, por outro lado, só pode existir no presente. A história de Marta e Maria não condena o trabalho. O problema nunca foi Marta trabalhar. O problema foi perder a presença enquanto trabalhava. Talvez o verdadeiro equilíbrio da vida não seja escolher entre ser Marta ou Maria. Talvez seja aprender a trabalhar com as mãos de Marta, mas manter o coração de Maria. Fazer o que precisa ser feito, sem permitir que as tarefas roubem a nossa atenção, nossa paz e nossa capacidade de simplesmente estar presente. Porque no final, nem todo cansaço vem do trabalho. Muitas vezes ele vem de uma mente que nunca para.